Vimos no vídeo anterior a forma de Newton do polinômio interpolador, a forma geral, e definimos diferenças divididas. O que nós vimos foi que, dado n mais um ponto, e cujas abscissas são diferentes entre si, o polinômio interpolador desses n mais um pontos na forma de Newton tem essa expressão, onde esses coeficientes d são coeficientes a serem determinados. Bom, nós vamos ver que esses coeficientes, na verdade, eles são determinados pelas diferenças divididas. Okay? Nós vamos fazer isso bem devagar. Vamos começar pensando o seguinte: qual seria o polinômio interpolador de grau zero? Se por ser de grau zero, ele passa por um único ponto, que vai ser o primeiro ponto do conjunto dado x0, f de x0. Então, esse polinômio de grau zero é muito fácil de ser determinado. Ele passa pelo primeiro ponto do conjunto, x0, f de x0, e é constante, tem sempre esse valor. Então, uma reta paralela ao eixo x. Então, o polinômio interpolador de grau zero é dado por f no ponto x0, que é, de fato, a definição da diferença dividida de ordem zero no ponto x0. Ok, até aí tudo bem. Mas qual deve ser o erro que a gente comete ao tentar representar esses n mais um ponto por um polinômio de grau zero? Repare o seguinte: para qualquer que seja o valor de x no intervalo de x0 a xn, por definição, a diferença dividida de ordem 1 envolvendo x0 e x aqui uma incógnita, né, e x0 sendo a primeira abscissa, a abscissa do primeiro ponto dado. Então, por definição, essa diferença dividida de ordem 1 é f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então, vamos manipular algebricamente. Isolando o numerador, a gente tem f de x menos f de x0 igual a x menos x0 que multiplica a diferença dividida de ordem 1. Ou seja, nós simplesmente pegamos o denominador e levamos para o outro lado multiplicando. Então, reparem que essa parcela f de x0 é justamente a definição do polinômio interpolador de grau zero. Lembrando, esse polinômio aqui, interpolador de grau zero, que passa pelo primeiro ponto e tem grau zero, ou seja, uma reta constante, por isso paralela ao eixo x. Então, substituindo f em x0 pelo polinômio de grau zero, nós obtivemos a diferença da função menos o polinômio de grau zero. Então, nós vamos definir essa diferença como sendo uma função erro de índice zero, porque é o erro relativo ao polinômio interpolador de grau zero, que é, por definição, f de x menos o polinômio de grau zero, que nós concluímos ser igual a x menos x0, f, diferença dividida de x0, x. Tá? Então, essa aqui é uma expressão para o erro. Quando usamos o polinômio de grau zero, passa pelo primeiro ponto, para representar o conjunto de n mais um ponto. Claro que essa não é uma boa representação. Então, vamos considerar os dois primeiros pontos. Ou seja, vamos considerar os pontos x0, f de x0 e x1, f de x1, do conjunto de pontos dados. Então, qual é a reta que interpola esses dois pontos? É muito fácil a gente determinar essa reta. Vocês sabem fazer isso. Então, a reta, ou seja, o polinômio de grau 1 que passa por esses dois pontos dados é f de x0 mais x menos x0, que multiplica f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0. Reparem que essa aqui é uma secante. Certo? A inclinação da reta. Pois bem, podemos
ver que f de x0 é o polinômio interpolador de grau zero. Está aqui. Foi feita uma substituição. E esse quociente aqui, por definição, é a diferença dividida de ordem 1, envolvendo os pontos x0 e x1. Ou seja, o polinômio interpolador de grau 1, que passa pelos dois primeiros pontos do conjunto, é dado por diferença dividida de ordem 0 no ponto x0, mais x menos x0, diferença dividida de ordem 1, envolvendo os pontos x0 e x1. Qual seria o erro que a gente comete, então, ao representar os n mais 1 pontos por esse polinômio de grau 1? Ou seja, qual é a função erro, agora com índice 1, definida por f de x menos P1. Bom, P1, nós acabamos de ver a expressão, substituir aqui P1 pela expressão, certo? Por isso agora ficou com sinais de menos aqui. Bom, da mesma forma que a gente fez para determinar o erro zero, nós vamos partir agora da definição da diferença dividida de ordem 2, envolvendo x0, x1 e x como incógnita, para encontrar uma expressão para esse erro E1. Então, para qualquer que seja x no intervalo x0, xn, qual é a definição da diferença dividida de ordem 2 envolvendo x0, x1 e x? Antes de dar a definição, para facilitar as contas, isso é sim um macete, é o que muitos alunos chamam de matemática. Nada impede da gente partir dessa definição aqui, mas se a gente inverter a ordem, as contas ficam mais diretas, mais fáceis. E por que nós podemos inverter a ordem? Lembrem-se do vídeo anterior, uma das propriedades da diferença dividida. Não importa a ordem dos pontos. Então, eu troquei a ordem aqui entre x0 e x1. Agora sim, aplicando a definição, então vai ficar diferença dividida envolvendo x0 e x, menos a diferença dividida envolvendo x1 e x0, que está aqui, dividido pela distância entre os dois valores nos extremos, no caso x menos x1. Então, está aqui a definição. Ok? Bom, tá, de novo, para facilitar, vou colocar essa diferença dividida na ordem anterior, x0, x1. Vamos levar o denominador para o lado esquerdo. Então, está aqui essa expressão. E o numerador, nós vamos abrir apenas essa diferença dividida, apenas essa primeira. A segunda nós vamos deixar do jeito que está. Então, está aqui, ó. A definição dessa diferença dividida envolvendo x0 e x é esse quociente aqui. Menos a outra diferença dividida, que foi mantida igual, né, inalterada. E o denominador foi para o lado esquerdo multiplicando. Pois bem, vamos simplificar aqui o lado direito, colocando numa única fração. Aqui a expressão. Vamos levar o denominador para o lado esquerdo. Então, nós temos esse produto do lado esquerdo. E do lado direito, resta então esse numerador, que é f de x, menos diferença dividida de f em x0, menos x menos x0, que multiplica a diferença dividida de x0 x1. Então, reparem, o que nós conseguimos foi que, reparem que desse lado direito, nós temos exatamente a função f menos o polinômio interpolador de grau 1. Tornando aqui que está a expressão do polinômio interpolador de grau 1. Ok? Reparem bem nisso. Então, justamente o que aparece aqui nessas duas parcelas. Então, no lado direito, nós temos, na verdade, a função menos o polinômio interpolador de grau 1.
igual a essa expressão que foi jogada agora para o lado direito. Então, essa definição é a definição da função erro relativa ao polinômio interpolador de grau 1. Bom, podemos estender esse raciocínio, tá? Que nós faríamos agora, consideraríamos os 3 primeiros pontos para achar um polinômio de grau 2. Pode ser feito, envolve um pouco de algebrismo. Depois, usando a definição de diferença dividida envolvendo x0, x1, x2, que são os 3 pontos dados, e a incógnita x, nós conseguimos, é possível encontrar uma expressão para o erro relativo ao polinômio interpolador de grau 2. Não vamos fazer isso aqui. É possível encontrar isso, por exemplo, na referência do Diário Lopes. As contas estão feitas nesse livro. Mas vamos, então, diretamente generalizar esse resultado. O que nós vemos é que o polinômio interpolador de grau n, na forma de Newton, é diferença dividida de ordem zero, envolvendo o primeiro ponto, mais diferença dividida de ordem 1, envolvendo x0 e x1, que multiplica, aqui está errado, é x menos x0, peço desculpas. Reparem bem, aqui é x menos x0, eu digitei errado. Somado com f, diferença dividida envolvendo x0, x1 e x2, multiplicando x menos x0, x menos x1, e assim sucessivamente, até a diferença dividida envolvendo todos os n mais 1 pontos, ou seja, de ordem n, envolvendo aqui um produtório, sempre na forma x menos x0, x menos x1, x menos x2, até x menos xn menos 1. Reparem que nós temos aqui quantos fatores? Que começa do índice 0, vai até o índice n-1, então, na verdade, temos n fatores. Então, esse produtório aqui, na verdade, tem grau n. Ok? Então, reparem, essa primeira parcela tem grau 0, essa segunda parcela tem grau 1, essa terceira parcela tem grau 2 e assim sucessivamente até a última parcela que tem grau n. Então, de fato, nós temos um polinômio de grau n. Né? E a expressão geral do erro vai ser dada, então, por um produtório de x menos x0, x menos x1, x menos x2 até x menos xn, que multiplica a diferença dividida de ordem n mais 1, envolvendo n mais 1 ponto, mais a incógnita. Lembrando que essa é uma função erro. Eu quero o erro relativo ao polinômio de grau n num determinado valor de x. Então, a incógnita aparece aqui. E aqui no produtório. Okay? Isso é válido para todo x no interior do intervalo dos pontos dados, considerando x0 o menor ponto e xn o menor valor da abscissa, o x0 o menor valor da abscissa e xn o maior valor da abscissa. Okay? Uma outra coisa interessante da gente observar é que, se a gente considerar a primeira parcela, esse é o polinômio de grau zero, que passa pelo ponto x0, f de x0. Se considerarmos as duas primeiras parcelas, esse é o polinômio de grau 1, que passa pelos dois primeiros pontos. Se considerarmos 3 parcelas, esse é o polinômio de grau 2, que passa pelos 3 primeiros pontos. E assim sucessivamente. Isso mostra que o polinômio ele é construído sempre usando o polinômio de grau anterior. Por exemplo, o polinômio de grau 1, ele é o polinômio de grau 0 mais uma parcela de grau 1. O polinômio de grau 2 é o polinômio de grau 1 mais uma parcela de grau 2. E assim sucessivamente. Bom, antes de ir para o exemplo, se a gente comparar, então, com a forma geral do polinômio interpolador na forma de Newton, nós concluímos que o coeficiente D0 está aqui, é a diferença dividida de ordem zero. O coeficiente D1 é essa diferença dividida. O
coeficiente D2 é essa diferença dividida. E o coeficiente dn é essa diferença dividida. Tá? Então, fica fácil agora a gente construir um polinômio interpolador de grau n. Quem que a gente precisa? A gente precisa da tabela de diferenças divididas. É dela que nós vamos extrair os valores dos coeficientes d. Vamos agora para o exemplo. Tá? Quer encontrar um polinômio interpolador dos pontos 0, 0, 2, 3, 3, 1, na forma de Newton. Bom, o que nós sabemos? Sabemos que o polinômio interpolador na forma de Newton tem essa forma geral aqui. Aqui eu já substituí D0 por essa diferença dividida, D1 por essa e D2 por essa. Então, precisamos da tabela de diferenças divididas para esses pontos dados. Nós já fizemos essa tabela no vídeo anterior. Eu repito aqui. Então, reparem, olhando de novo aqui para a forma do polinômio, eu preciso da diferença dividida de ordem zero no ponto x0. Então, é esse valor que está aqui, zero. Precisamos também da diferença dividida de ordem 1 que envolve x0 e x1. O que envolve x0 e x1, aqui, 3 meios. E a gente precisa da diferença dividida de ordem 2 envolvendo os 3 pontos e aqui. Então, reparem que interessante é que pegamos esse valor para D0, esse valor para D1 e esse valor para D2. Ou seja, são os valores da parte superior da tabela de diferenças divididas. Então, substituindo esses valores na forma do polinômio de Newton, nós temos 0 mais 3 meios de x menos 0, porque 0 é a primeira abscissa, menos 7 sextos de x menos 0, x menos 2, sendo 2 a segunda abscissa. Simplificando, chegamos ao polinômio de grau 2, menos 7 sextos de x ao quadrado, mais 23 sextos de x. Vocês podem verificar que, de fato, quando x é igual a 0, f de x é 0, quando x é igual a 2, f de x é 3, e quando x é igual a 3, f de x é 1. De fato, então, esse polinômio interpola esses 3 pontos. Bom, e a expressão do erro? X menos x0, x menos x2, x menos x3, ou seja, um produtório envolvendo os 3 pontos, vezes a diferença dividida envolvendo os 3 pontos dados, mais a incógnita x. Ok? E essa expressão é válida para todo x no intervalo de 0 a 3. Reparem, é importante comentar que o erro nos valores das abscissas, no caso 0, 2 e 3, o erro vai ser sempre 0 nesses pontos. Claro, porque o polinômio interpola esses pontos. Né? Então, a gente espera que, de fato, o erro seja igual a 0. Bom, o que eu posso comentar, antes de continuar, é que, para determinar, de fato, o erro, por exemplo, para x igual a 1, né, qual seria o erro que eu cometo ao considerar o polinômio de grau 2 para determinar uma aproximação de f no ponto x igual a 1. Para que x igual a 1 não tem na tabela. Então faz todo sentido substituir x por 1 aqui. Está dentro do intervalo 0,3. Só que quando substituir x por 1 aqui, eu não vou ser capaz de determinar essa diferença dividida, porque eu não sei o valor de f pelo ponto 1. Então, vocês podem até concluir que essa expressão do erro não serve para nada. Não é bem assim. Mas vamos ver no outro vídeo a utilidade dessa expressão. Vamos ver um segundo exemplo. No caso aqui, nós temos os pontos menos 1, menos 3 meios, 2, 3, 4 e 6. Então, montando a tabela de diferenças divididas desses 3 pontos, então, temos aqui os valores de x, menos 1, 2 e 4. As imagens, menos 3 meios, 3 e 6. Então, fazendo a conta aqui das diferenças divididas de ordem 1, temos 3 menos 3 meios, sobre 2 menos 1, que vai dar 3 meios. Essa outra ordem dividida aqui, essa
outra diferença dividida de ordem 1, envolvendo x1 e x2, fica 6 menos 3, dividido por 4 menos 2, que também é 3 meios. Isso mostra que a diferença dividida de ordem 2, logicamente, vai ser 0. Né? No numerador vai ficar 3 meios menos 3 meios, então aqui vai dar 0. Então, o polinômio interpolador de grau 2, desses 3 pontos, que tem essa forma no geral aqui, na forma de Newton, vou pegar, então, 3 meios para ser o D0, menos 3 meios para ser o D0, 3 meios para ser o D1 e 0 para ser o D2. Então, substituindo, nós concluímos que, na verdade, o polinômio que interpola esses 3 pontos é uma reta, dada por 3 meios de x. Não há problema algum nisso. Apesar de estarmos chamando esse polinômio de P2, nós vimos desde o início desse assunto, interpolação polinomial, de que nós estamos sempre determinando com n mais um ponto, estamos determinando um polinômio de grau igual ou menor do que n. Nesse caso, esses 3 pontos nos mostram que o polinômio que interpola esses 3 pontos, na verdade, é uma reta. Vamos ver um outro exemplo também muito comum. Nós temos 8 pontos agora. Tá? E queremos encontrar um valor aproximado para a função f em x igual a 0, mas utilizando um polinômio interpolador de grau 2. Repare, com 8 pontos, nós somos capazes de determinar um polinômio de grau igual ou menor do que 7. Mas eu não estou interessado em determinar esse polinômio de grau 7. O que eu quero é considerar um polinômio de grau 2 para encontrar um valor aproximado de f no ponto 0. Bom, se eu quero um polinômio de grau 2, eu preciso de 3 pontos. Quais 3 pontos nós vamos escolher entre os 8 possíveis? Temos 8 pontos dados. Nós vamos escolher os 3 pontos que estejam mais próximos, né, quando a gente comparar as abscissas mais próximas do ponto de interesse. Nosso ponto de interesse é 0, porque eu quero f em 0. Então, vou pegar os 3 pontos que têm abscissas mais próximas de 0. Se nós observarmos os pontos, nós vamos ver que o ideal é selecionar os pontos menos 2, 3, menos 1, 1 e 2, 0. Esses são os pontos cujas abscissas são as mais próximas possíveis do ponto de interesse. Então, com esses 3 pontos, nós vamos determinar o polinômio interpolador na forma de Newton. Então, eu peguei apenas esses 3 pontos, montei a tabela de diferenças divididas e vamos, como sempre, pegar os valores que estão na camada superior da tabela. Então, nosso polinômio é 3, menos 2, x que multiplica x0, mais 7 sobre 12, que multiplica x menos x0, x menos x1. Substituindo os valores, e lembrando aqui, estamos considerando esses 3 pontos, então as abscissas são menos 2, menos 1 e 2. Portanto, aqui, menos 2, se repete aqui, e aqui o menos 1. Por isso que fica com sinal de mais. Bom, a gente vê que com esse polinômio, né, o valor desse polinômio no ponto 0 é igual a 1/6. Mas é interessante a gente comparar o polinômio de grau 2 com o polinômio que a gente obtém usando todos os 8 pontos, ou seja, um polinômio de grau 7, que é o gráfico que tem aqui. Em preto, nós temos, reparem bem, um polinômio interpolador que está passando pelos 8 pontos, em preto. Em vermelho, nós temos um polinômio de grau 2 que está passando apenas pelos 3 pontos selecionados. Então, reparem a diferença. Eu quero um valor aproximado da função no ponto 0. Então, pelo polinômio de grau 2,
a gente obteve 1/6. Pelo polinômio de grau 7, nós teríamos um valor maior. Ok? Isso é para mostrar que, uma vez que a gente tenha selecionado menos pontos, ou seja, nós diminuímos o grau do polinômio, é claro que nós vamos obter, é natural, obter um outro valor que não aquele fornecido pelo polinômio de grau máximo possível. Bom, nós vimos, então, como determinar o polinômio interpolador na forma de Newton. Esses exemplos. É bastante simples, digamos assim. Pode ser até trabalhoso em alguns casos, mas é simples. A gente monta a tabela de diferenças divididas e pega os valores da parte superior. Tá? Não tem muito como errar isso. Né? Tomar cuidado nas contas e tudo vai sair bem. Agora, como é que nós vamos estimar o erro? Nós vimos que a expressão do erro não nos é muito útil, porque normalmente nós não temos o valor da função no ponto de interesse. Se tivéssemos, não seria necessário determinar um polinômio interpolador. Né? Bastaria usar o valor da função no ponto de interesse. Como não temos, usamos o polinômio interpolador para dar um valor próximo. Mas, com isso, nós não conseguimos determinar de forma exata o erro. Então, nós vamos ver no próximo vídeo como estimar o erro. A forma de Newton é a única que traz a expressão do erro. E, na prática, nós vamos ver no próximo vídeo como estimar o erro. Não teremos o valor exato do erro, não temos F, mas seremos capazes de estimar o erro.